Olá, sou a professora Heloísa e estou dando aula de matemática. Vamos lá. Para a turma do 6º ano, estamos iniciando o nosso livro no capítulo 2, que fala sobre operações com números naturais. Bem, em sala de aula, né, você que esteve lá conosco ou que estava acompanhando pelo Google Meet, né, você vai lembrar que já falamos sobre as operações com os números naturais, né? As operações ali mais tranquilas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Falamos sobre essas 4. E aí agora eu vou começar a partir desse momento, que tá na página 64 do seu livro, tá? Lá em expressões numéricas com essas 4 operações, tá? E aí, a gente vai lembrar de 2 coisas importantes. Primeiro, os sinais de associação, né? Que são as ordens. Primeiro, resolver o que tá dentro do parêntese, depois o que tá no conchetes, depois o que tá nas chaves. Segundo, é a ordem de operação. Primeiro, a gente resolve quem? Multiplicação e divisão, soma e subtração. Pera, e se eu tiver na minha expressão só soma e subtração, quem eu resolvo primeiro? O que está na ordem, ok? O que aparece na ordem eu resolvo primeiro. Vamos lá. E se eu tiver só multiplicação e divisão? O que aparece na ordem, tá bom? Agora, se eu tiver um misto dessas coisas, multiplicação e soma, divisão e subtração, ou as 4 juntas, eu resolvo como? Primeiro quem? Multiplicação e divisão. Segundo, soma e subtração. Lembrando que há uma ordem. De quê? Primeiro o que tá dentro do parênteses. Lembram? Ó. Vou até desenhar aqui pra vocês lembrarem, tá? Primeiro, o de associação. Primeiro a gente resolve quem? O que tá dentro dos parênteses. Segundo, o que tá dentro dos conchetes. E terceiro, o que está dentro das chaves. Nesta ordem, ok? Se você embaralhar essa ordem, o resultado vai ser outro, né? E possivelmente errado. Então, resolvam certinho nesta ordem. Tanto é que eu passei o exercício 94, perdão. O exercício 94, para vocês já darem uma treinada nessa primeira parte, que são as 4 operações. Daí, o nosso vídeo começa. E aí, falaremos sobre potenciação e radiciação. Olha, isso é novo para vocês, então vamos com calma, tá bom? Pega seu caderno, anota aí a aula da semana, né? Lá no seu plano de estudo da semana, que tá no Google Sala de Aula, está lá descrevendo direitinho o que faremos. Anota aí aula sobre o vídeo do capítulo 2. Anota tudinho que eu vou escrever. Coloca perguntas de lápis, assim, essa parte eu não entendi, para você poder levar para a sala de aula e eu ajudar você. Vocês são novinhos e agora a gente vai começar essa parte de estudar com mais delicadeza, tá bom? Então vamos começar por potenciação, tá? Vamos lá. As 4 primeiras nós já vimos, então já estamos craques. Vamos lá. O que seria potenciação? Você que estava em sala, prestou atenção, talvez lembre, né? Algumas coisinhas. Então vamos. Potenciação. O que é uma potenciação? Vamos lá. Potenciação é a multiplicação de um número por ele mesmo quantas vezes estiver lá no número pequenininho. Vou dar um exemplo numérico aqui, tá? Vamos olhar para esse 2 ao cubo. Vamos lá. O nome do 2 é base. É a base que vai se repetir.
E esse pequenininho aqui, a gente chama de expoente. Expoente. E o resultado? O resultado dessa operação que a gente chama de potência, né? Olha só. Como vou resolver isso aqui? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Observe aqui. É a base, é sempre o valor da base que eu vou multiplicar. Vou multiplicar por ela mesma. Quantas vezes? Ó, 3 vezes. E 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O resultado dessa potenciação a gente chama de potência. Foi? Essa é uma operação, acredito que nova. Por quê? Porque eu tenho a base e o meu expoente pequenininho. A base significa o quê? O valor que eu vou multiplicar por ele mesmo. E o pequenininho, que é o expoente, quantas vezes eu vou multiplicar por ele mesmo? Então, vai dar 8, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Potência. Copiem isso no caderno, tá? Tem no livro explicando de uma outra forma. Copiem essa parte. Agora eu vou colocar outro exemplo aqui. Vou colocar 3 exemplos para a gente fazer bastante. Exemplo A e exemplo B. Exemplo A, eu vou colocar 3 ao quadrado e 5. Vou colocar 3 ao cubo também e 5 ao quadrado. Vamos lá. Primeira pergunta, escreve aí no seu caderno. Quem é a base? O 3, na letra A. Quem é o expoente? Também o 3, tá? Não pode confundir. Isso não é 3 vezes 3, tá? Não pode confundir potenciação com multiplicação. São coisas, operações diferentes. Aqui é potenciação. Na letra B, quem é a base? O 5. Quem é o expoente? O 2. Vamos lá. De rosa agora. Eu vou multiplicar a base por ela mesma. Quantas vezes? 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Importante sabermos a tabuada, tá bom? E aí é o 5 ao quadrado? Bem, é o 5 vezes ele mesmo. Quantas vezes? Só 2, ó. Aqui, quantas vezes? 3 vezes. E aqui? 2 vezes. É igual a 25. Até aí, dificuldades? Bem, se tiver, deixa aqui no comentário, tá? Não deixem de assistir todas as aulas, porque possivelmente eu vou precisar cortar o vídeo, tá? Para não ficar muito grande. Então, vamos às propriedades de potenciação, tá? Algumas são extremamente importantes, então a gente precisa dar uma olhada nelas com um certo carinho. Propriedades. Vamos lá. Então, vamos lá. As propriedades que são importantes aqui. Porque acontece? Antes, nas 4 operações, o que a gente consegue fazer? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. E a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, na mesma expressão, né? Na mesma expressão numérica, a gente consegue colocar as 4 operações. Na potenciação, a gente também consegue misturar aquelas outras operações. Por isso que é tão importante a gente saber muito bem elas, as 4. Porque agora eu tenho o quê? Produto de potências da mesma base. Prestem atenção. Essas coisas só acontecem se estiver na mesma base. E divisão de potência, ó, mesma base. O que significa isso? Olha só.
Exemplo A, aqui, da primeira. Olha o que eu tenho. 2 ao cubo vezes 2 à quinta. Olha, tem um produto que tá multiplicando. Lembra, já falei pra vocês que um pontinho é multiplicação. Tem um produto de potências da mesma base. A base é o número 2. Então, o que eu vou fazer? Repetir a base e somar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a oitava. Você me pergunta, tia, preciso fazer 2 à oitava? Agora não. Agora eu quero só que você entenda que produtos de potência da mesma base, o que a gente vai fazer? Repetir a base e somar os expoentes. Produto, a gente soma os expoentes. Lembrando que tem que estar na mesma base. Agora aqui, ó, divisão de potências da mesma base. Vou colocar um outro exemplo. Aqui, ó, um exemplo aqui. Vou colocar 5 à quarta dividido para 5 ao quadrado. Olha só, o que a gente vai fazer? Divisão de potência da mesma base. Então, a base é a mesma, 5? Sim. Eu estou dividindo? Sim. 2 pontinhos, um em cima do outro, significa divisão. Estou dividindo? Sim. Então, o que eu vou fazer? Repetir a base e subtrair os expoentes. Vai ficar 5 ao quadrado. Essa primeira parte foi o quê, ó? Bem legal, né? Ó, produto de potências da mesma base. Repete a base, ó, mesma base. É um produto. Repete a base e soma os expoentes. Produto, soma os expoentes. Divisão da mesma base. Divisão, repete a base e subtrai os expoentes, tá? Você fala assim, tia, isso é muito diferente, nunca vi. Tudo bem, eu entendo, mas tem bastante exercício para você fazer e não esquecer e não confundir mais, tá bom? E agora vamos para as outras duas propriedades que usaremos muito, tá? Vamos lá. Agora temos duas propriedades, mais duas. Potência de uma potência e potência de um produto ou quociente. Primeiro essa daqui, ó, potência de uma potência. Você vê que você vai copiar na mesma ordem, tá? Eu coloquei potenciação, propriedade, A e B, você copia. Aí depois a gente vem pra cá, ó, C e D, uma embaixo da outra, tá bom? Potência de potência, o que é isso? Ó, quando eu tenho 2 ao cubo, entre parênteses, a quarta. Quando eu sei que eu tô fazendo potência de potência, quando eu tenho parênteses. Então, quando eu tiver uma potência, parêntese, outra potência, o que eu vou fazer? Repete a base. Observe que a gente sempre repete a base. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar 2 a 12. Não precisa fazer isso. É só... O que eu quero ver? Que você aprendeu a propriedade. Repete a base e multiplica os expoentes. Outro exemplo. Vou colocar aqui. 5 ao quadrado, parênteses, ao cubo. Bem, o que eu estou fazendo aqui? Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar 5 à sexta. Foi? Agora aqui, ó, potência de um produto ou quociente. Bem, no caso do produto, é como se eu tivesse o seguinte, ó. 2 vezes 3 à quarta. É a mesma coisa que eu fizer, se eu fizer o seguinte, ó. 2 à quarta vezes 3 à quarta. Só isso? Por enquanto é só isso. Vou colocar um outro exemplo. Agora do quociente. Aqui, ó. Do quociente vai ficar como? 2 terços, aqui, ó, elevado à quarta. Observem que o parênteses, ele está aqui, ó.
tanto na potência de potência, quanto no produto e no quociente, ó. Parênteses está aqui. Então, o que eu vou fazer? 2 a quarta dividido para 3 a quarta. E aí, finalizamos. Copiem com calma e ouçam o seguinte. Qual foi a primeira propriedade que vimos? Produto de potências da mesma base. Anota aí o que a tia vai falar. O que você vai fazer? Repete a base e soma os expoentes. Lá na letra A você vai escrever. Repete a base e soma os expoentes. Na letra B, divisão de mesma base. Divisão de potências com a mesma base. O que você vai escrever? Repete a base e subtrai os expoentes. Letra C, potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Letra D, potência ou um quociente. O que a gente vai fazer? Tem que ter um parêntese aqui. Aqui nos dois exemplos, ó, tem parêntese. Se tiver o parêntese, o que a gente vai fazer? Vai dividir. O que estava fora do parêntese, a gente vai trazer para dentro. O 4 está fora do parêntese, eu vou trazer ele para dentro. Vai ficar 2 a quarta vezes 3 a quarta. Mesma coisa que no quociente, ó. O que está fora eu vou trazer para dentro do parêntese. Tá fora, eu vou trazer para dentro, ó. 2 a quarta dividido para 3 a quarta. Show? Só mais uma coisinha sobre a potenciação, tá? Anota tudo aí no seu caderno, registra as dúvidas, aproveita que é um vídeo, você pode voltar e assistir de novo, anotar alguma coisa que você não tenha percebido na primeira vez, tá bom? Aproveitem. Só mais uma coisa sobre potenciação. Que são as potências de 10. Ó. Importante também. Potências de 10. Tudo que a Tia explicou anteriormente funciona para as potências de 10. É que elas têm uma dica muito especial. Olha o que acontece aqui na potência de 10. 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 2 é igual a 100. 10 ao cubo é igual a 1000. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Qual é o númerozinho que tem aqui em cima? 1. Quantos zeros eu tenho? 1. Qual é o númerozinho que eu tenho aqui em cima? Ou seja, qual é o meu expoente? Meu expoente é o 2. Quantos zeros eu tenho? 2. O meu expoente aqui é o 3. Quantos zeros eu tenho? 3. Agora pensa o seguinte. 10 à oitava. Quanto é esse número? Bem, quantos zeros tem que ter? Ó, aqui já tem 5. E mais 3, eu tenho que ter 8 zeros. E aí, ó, moleza, potência de 10. Tudo que nós falamos sobre as propriedades funcionam para elas também, as potências de 10. Por que a Tia escreveu aqui? Porque elas são até mais fáceis, né? Eu só vou olhar para o expoente e botar o número de zeros aqui referente. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 5, 5 zeros. Moleza? Moleza. Tem mais uma parte do vídeo, hein? Não pode desistir, tem que assistir até o final, tá? Para chegar na sala de aula e, ó, anotar todas as dúvidas pra gente resolver e vocês terem feito os exercícios, hein? Logo após aqui, a explicação.